E aí turma, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é Janderley Alisson. E na aula de hoje eu vou estar trazendo propriedade dos determinantes. Para revisão, o que seria um determinante? O determinante de uma matriz, seja ela quadrada, é um operador matemático que transforma essa matriz em um número real. Se esse número ele é encontrado fazendo-se determinadas operações com os elementos que compõem a matriz. O cálculo do determinante ele pode ser facilitado se a gente analisar certas características e propriedades de uma matriz. Existem propriedades que, se bem observadas, podem fazer com que a gente economize tempo no cálculo dessa matriz. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, as propriedades dos determinantes. A primeira propriedade vai ser a fila nula. Se todos os elementos de uma fila de uma matriz A forem nulos, então o determinante de A é igual a zero. Ou seja, se os elementos de uma fila, seja ela linha ou coluna, forem nulos, então o determinante dessa matriz vai ser zero. Ou seja, o resultado, o número real dessa matriz é igual a zero. Vejamos o seguinte exemplo. Dada a matriz 2x2, a gente observa que os elementos da segunda linha são todos nulos, são todos iguais a zero. Logo, por propriedade, o determinante dessa matriz também vai ser zero. Certo? Se todos os elementos de uma fila, seja ela linha ou coluna, de uma matriz dada forem nulos, então o determinante dessa matriz é igual a zero. Prosseguindo, filas paralelas iguais ou proporcionais. Se duas filas paralelas de uma matriz A forem iguais ou proporcionais, então o determinante dessa matriz é igual a zero. Vejamos o exemplo. Dada a seguinte matriz 3x3. Pela propriedade, se duas filas, sejam elas linhas ou colunas, forem iguais, o determinante dessa matriz vai ser zero. Então, como a gente vê nessa matriz, os elementos da primeira e da terceira coluna são iguais. Então, por propriedade, o determinante dessa matriz vai ser zero. Segunda matriz. Se a gente observar de primeiro momento, nós não vamos identificar linhas ou colunas com elementos iguais. Mas se você atentar bem para os elementos da primeira linha, vamos observar que eles são duas vezes na segunda linha. Ou seja, os elementos que compõem a segunda linha são duas vezes os elementos que compõem a primeira linha, ou seja, eles são proporcionais aos elementos da primeira linha. Então, por propriedade, o determinante dessa matriz vai ser igual a zero. Como observado, na primeira matriz, os elementos da primeira e terceira coluna são iguais, e na segunda matriz, a segunda linha é igual a duas vezes a primeira linha, ou seja, ela é proporcional à primeira linha. Logo, os determinantes dessas matrizes vão ser iguais a zero. Vamos para a terceira propriedade. Matriz transposta. O determinante de uma matriz é igual de sua transposta. Mas o que seria a sua transposta? O que seria uma matriz transposta? Matriz transposta é quando a gente obtém uma matriz transposta quando nós trocamos as linhas pelas colunas, ou seja, nós invertemos a posição das linhas com as colunas. Então, dizer que transpor uma matriz leva na obtenção de sua transposta. Vamos para o seguinte exemplo. Dada essa matriz 3x3, se a gente fosse querer encontrar o determinante dessa matriz, uma regra, uma sugestão seria a gente trabalhar a regra de Sarri, que é um método bem prático de se trabalhar quando a gente quer encontrar o determinante de uma matriz de ordem 3. Então, pela regra,
nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna dessa matriz e formar uma nova matriz. Em seguida, pela regra, nós vamos multiplicar os elementos da diagonal principal e somar com o produto dos elementos das diagonais seguintes, correto? Em seguida, nós também vamos multiplicar os elementos das diagonais secundárias, ou seja, os elementos das diagonais em inverso. Então aqui, em vez de somá-los, nós vamos subtrair. Fazendo o cálculo, né, da primeira diagonal principal, a gente obteria 2 vezes 1, 2 vezes 8, 16, correto? Em seguida, multiplicando 0 vezes os elementos, o resultado seria 0. E multiplicando menos 1 vezes 5, daria menos 5. Multiplicando por 4, daria menos 20, correto? Em seguida, nós vamos subtrair pelos elementos das diagonais secundárias. Multiplicando os elementos menos 1 e 1 e 3, obteremos menos 3. Fazendo um jogo de sinal, né, já que a regra diz que nós vamos subtrair, a gente teria um número positivo. Nas diagonais seguintes, nós temos elementos multiplicados por 0, então o resultado seria 0. Fazendo essa soma e subtração, o resultado do determinante dessa matriz que a gente encontrou foi menos 1, correto? Pela propriedade, então, a transposta dessa matriz iria gerar o mesmo determinante, certo? Em seguida, nós vamos calcular a matriz transposta, né? Já que, por definição de propriedade, o determinante vai ser o mesmo que o da matriz original. Vai calcular a transposta dessa matriz. Então, a transposta da matriz dada seria esta. Então, para calcular o determinante dessa matriz, a gente vai utilizar a mesma regra, que seria a regra de Sarri. Vamos repetir as duas primeiras colunas e realizar o produto das diagonais principais, somá-los e em seguida subtrair pelo produto das diagonais secundárias. Então, feito todo esse processo, a gente obteria 16 menos 20, mais 0, mais 3, mais 0, mais 0, que daria menos 1. Ou seja, é uma propriedade verdadeira, né? Propriedade vale. O determinante de uma matriz é igual ao de sua transposta. Então, mesmo que a gente, dado uma matriz e nós fazemos a transposição, né, dessa matriz, o resultado do determinante continuará o mesmo. Prossigamos. Quarta propriedade, Teorema de Binet. O Teorema de Binet diz que se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem n, então o determinante do produto entre essas matrizes é igual ao produto dos determinantes das matrizes, correto? Vejamos o seguinte exemplo, para facilitar o entendimento. Dadas as seguintes matrizes, A e B. Calculando o determinante, a gente vai obter que A é igual a 10, ou seja, o determinante de A é igual a 10 e o determinante de B é igual a 6. Realizando o produto entre esses determinantes, a gente vai obter 6 vezes 10 igual a 60. Então, dada o produto entre as matrizes, a gente vai obter uma nova matriz. E se a gente calcular o determinante desse produto, né, dessa nova matriz que foi gerada, a gente vai obter o mesmo resultado. Ou seja, se a gente calcular o determinante de A vezes B, que seria uma nova matriz dada, né? A gente pode chamar essa matriz de C, e for calcular o determinante dessa matriz, a gente vai obter 60 também, como a gente pode observar nesse exemplo, correto? Então vale esse teorema, que o determinante do produto das matrizes é igual ao produto dos determinantes dessas matrizes, correto? Deu para entender? Vamos seguir então. Matriz triangular. O determinante de uma matriz triangular é igual ao produto dos elementos da diagonal principal.
Mas o que seria uma matriz triangular? Matriz triangular é quando os elementos acima ou abaixo da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, por propriedade, o resultado do determinante vai ser obtido através da multiplicação, do produto entre os elementos da diagonal principal. Então, nós vamos pegar os elementos da diagonal principal e gerar o produto. Então, a gente pega 5 multiplicado por 1 multiplicado por 8 e obtém 40. Então, por propriedade, quando a gente tem uma matriz triangular, o determinante dessa matriz vai ser obtido através do produto entre os elementos da diagonal principal. Vamos seguir? Sexta propriedade, troca de filas paralelas. Que diz: se trocarmos de posição duas filas paralelas de uma matriz M, obteremos uma outra matriz, M', tal que o determinante dessa matriz M' é igual a menos o determinante da matriz M. Ok? Observamos o exemplo. Dada essa matriz 2 por 2, vamos calcular o determinante dela. Calculando o determinante dela, obteremos 22, correto? Então, por propriedade, se nós invertermos as filas paralelas, que no caso vão ser as linhas ou colunas, a gente vai obter menos esse determinante. Então, se a gente observar da primeira para a segunda matriz, houve uma troca entre as linhas. Então, calculando o determinante da segunda matriz, a gente obtém menos 22. Então, vale essa propriedade. Ok? Vamos para a próxima propriedade, que é produto de uma fila por uma constante. Se todos os elementos de uma fila de uma matriz forem multiplicados por o mesmo número real k, o determinante da matriz assim obtida fica multiplicado por k. Vamos ao exemplo para ficar melhor o entendimento, Melhor o que essa definição quer dizer. Vejamos a seguinte matriz. 3 por 3, a gente vai querer calcular o determinante dela. Então, utilizando o método de Sarri, a regra de Sarri, repetimos a primeira e a segunda coluna, realizamos o produto entre as diagonais principais e fazemos a soma. Em seguida, realizamos o mesmo processo nas diagonais secundárias e subtraímos. Logo, isso vai gerar a seguinte soma e subtração: 15 menos 36, mais 0, mais 6, mais 4, menos 0, igual a menos 11. Certo? Em seguida, agora a gente vai multiplicar a segunda coluna de A por menos 3, ou seja, a gente vai multiplicar uma das filas por uma constante e obteremos a seguinte matriz. Então, a gente pegou a primeira matriz e multiplicou todos os elementos da segunda coluna por menos 3 e obtivemos essa nova matriz. Para achar o determinante, é claro, a gente vai utilizar a regra de Sarri, repetimos a primeira e a segunda coluna, realizamos o produto dos elementos das diagonais principais, somamos, em seguida vamos subtrair pelo resultado do produto dos elementos das diagonais secundárias, correto? E vamos obter o seguinte resultado: menos 45 mais 108 mais 0, menos 18 menos 12 mais 0, igual a 33. Ou seja, pela propriedade, quando a gente pega um número real k e multiplica esse número, seja ele por uma fila ou uma coluna, a gente vai obter o resultado, ou seja, a gente vai ter a constante vezes o determinante da matriz. Entenderam? Se todos os elementos de uma fila de uma matriz forem multiplicados por o mesmo número real, o determinante da matriz assim obtida fica multiplicado por k. É fácil observar no exemplo. Se a gente multiplicar o determinante menos 11 da primeira matriz e multiplicar por menos 3, a gente vai obter o resultado do determinante da segunda matriz, que é igual a 33. Propriedade 8, determinante da matriz inversa.
seja A uma matriz e A elevado a menos 1 a sua inversa, então, por definição, o determinante da matriz inversa é igual a 1 sobre o determinante da matriz. Matriz inversa ou invertível, né, é obtida quando o produto da matriz quando o produto da matriz e da matriz inversa, junto com a matriz inversa, gera uma matriz de identidade. Então, uma matriz inversa ela existe se o produto da mesma com a matriz original gera uma matriz identidade. Correto? Exemplo. Dada uma matriz A, calculemos o seu determinante. O determinante de A, da matriz 2 por 2, será menos 5, correto? Logo, o determinante da matriz inversa, né, no caso dela existisse, como ela existe, será menos 1 sobre 5. Igualando os resultados, é de verdade que dá pela propriedade 8 que seja uma matriz A e uma matriz inversa, então vale essa igualdade, né? O determinante de uma matriz inversa será igual a 1 sobre o determinante da matriz. Prosseguindo, adição de determinantes. Um determinante ele pode ser decomposto na soma de outros determinantes iguais aos primeiros, exceto numa coluna J qualquer, mas tal que a soma das colunas J destes determinantes seja igual à coluna J do primeiro determinante. Para ficar melhor entendimento, observemos essa soma, né, de três matrizes. Ela vai gerar uma nova matriz, correto? A soma entre os determinantes ela só vai ser possível, né, o resultado só vai ser possível se dentre as três matrizes existir dentro de todas elas uma coluna que se iguala a todas, ou seja, entre cada uma dessas matrizes vai existir uma coluna que se iguala a todas. Na primeira matriz, como visto, a primeira coluna é igual ao da segunda matriz, assim como da terceira matriz, assim como o do resultado. Ou seja, o determinante só vai existir se essa regra estiver sendo seguida. Então, o determinante de A mais o determinante de B mais o determinante de C só será igual a esse determinante de D se uma das colunas for igual entre todas as matrizes, assim como no resultado, na matriz resultante, correto? Então, essas são as propriedades dos determinantes. E para finalizar, agora a gente vai ver o teorema de Jacobi. O determinante que diz, que o determinante de uma matriz não se altera quando somamos aos elementos de uma fila uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas. Ou seja, quando nós realizamos essa combinação linear dos elementos, nós vamos obter uma nova matriz, ao qual ele denomina como matriz M'. O determinante dessa matriz M' é igual ao determinante da matriz original, correto? Então, como exemplo, dada uma matriz, vamos obter o determinante dela através da regra de Sarri. Repetimos a primeira e a segunda coluna, realizamos o produto entre os elementos das diagonais principais, correto? Somamos e em seguida realizamos o mesmo processo nas diagonais secundárias, só que subtraindo. Então, obtemos o seguinte resultado: menos 12 mais 84 mais 20 menos 40 menos 7 mais 72 igual a 117. Então, o determinante dessa matriz M, do qual vou chamar de matriz original, é igual a 117. Seguindo para o próximo exemplo.
Dada a matriz original, que foi a matriz que a gente trabalhou agora há pouco, vamos selecionar uma fila dessa matriz, que no caso vai ser a primeira coluna. Então vou selecionar essa primeira coluna e multiplicá-la por uma constante, que no caso vai ser menos 3. Então vou multiplicar todos os elementos da primeira coluna e multiplicá-los por menos 3. Em seguida, eu vou somar esse resultado com os elementos da segunda coluna. Então eu multiplico menos 3 e 1 e somo com o elemento da segunda coluna. Multiplico o elemento menos 3 com 4 e somo o elemento da segunda coluna. Multiplico o elemento menos 3 e 4 e somo ao elemento da segunda coluna. Logo, isso vai gerar uma nova coluna, que é a que a gente obtém. Então, quando a gente multiplica menos 3 por 1 e soma ele a 3, a gente obtém 0, certo? Quando a gente multiplica menos 3 e 4 e soma a 2, a gente obtém menos 10. Quando a gente multiplica menos 3 e 4 e soma ele a 1, a gente obtém menos 11. Então, o que nós fizemos? Nós selecionamos uma fila, que no caso foi a primeira coluna, multiplicamos por um número, por uma constante, e somamos ele a uma coluna, a uma nova coluna, que no caso foi a segunda coluna. Essa operação gerou um novo resultado, novos elementos, a qual eu atribuí a segunda coluna. Preservei tanto a primeira quanto a terceira coluna, correto? Isso me gerou uma nova matriz. Fazendo o cálculo do determinante dessa matriz, pela regra de Sarri, nós vamos repetir a primeira e a segunda coluna, multiplicaremos os elementos da diagonal principal e de suas seguintes, vamos somá-los. Em seguida, vamos subtrair pelo produto dos elementos das diagonais secundárias, multiplicamos e subtraímos, e vamos chegar ao seguinte resultado: 60 mais 0 menos 220 mais 200 mais 77 mais 0 é igual a 117. Então vale esse teorema, né? Se a gente pegar o determinante de uma, ou seja, o determinante de uma matriz, ele não vai se alterar quando a gente somar os elementos de uma fila, uma combinação linear dos elementos correspondentes de filas paralelas. Então é isso que o teorema de Jacob diz. E é verdade, como a gente pode observar, né? Nós pegamos uma constante, multiplicamos pelos elementos de uma fila, somamos a sua seguinte, geramos uma nova matriz e mesmo assim o resultado do determinante se preservou igual ao da matriz original. Então essa foi a aula que eu trouxe hoje para vocês sobre as propriedades. Foi uma explicação bem rápida de entendimento. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.